Olá, meus queridos e minhas queridas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série Uma Pitadinha de Teologia. Eu queria compartilhar com vocês um texto muito interessante que fica em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 15, que diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Porque também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu trouxe essa palavra porque essa é uma palavra muito debatida, tanto no segmento católico como no segmento protestante evangélico. Os católicos usam esse texto para fundamentar o seu dogma de que Pedro foi instituído como o primeiro Papa da Igreja. Usam esse texto para dizer que o próprio Jesus o estabeleceu como liderança sobre a Igreja. Mas será que é isso mesmo que o texto vem dizendo? Então, o segmento já protestante evangélico diz que não, que a ideia que Jesus queria passar era outra. Mas vamos estar analisando agora rapidamente a respeito desse texto. Esse não é um estudo sistemático, mas eu quero de uma forma bem simples trazer para vocês um esclarecimento sobre o assunto. Veja bem, a primeira coisa que Jesus fala é: E vós, o que dizeis que eu sou? Diante de uma alegação que as pessoas estavam lhe dizendo ser Jesus um profeta, ou sendo um profeta dos antigos que havia ressuscitado. E ali Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: Isso não foi revelado para você pela carne, mas foi revelado pelo meu Pai que está no céu. E ele diz: Por isso tu te chamarás Pedro, e nesta pedra eu edificarei a minha congregação. Aqui, na verdade, no contexto semita, Jesus ele usa a palavra kefa em aramaico, que traz a alusão a um trocadilho. Jesus ele disse: Você se chamarás pedra, que nesta pedra, neste fundamento, eu edificarei a minha congregação. No grego é usada a palavra Petros, que tem uma conotação de pedra no masculino. Jesus, na sequência, ele usa a palavra Petra, que é uma palavra feminino. Então a ideia do trocadilho está na seguinte coisa: Jesus ele falou: Tu és Petrus, e nessa Petra eu edificarei a minha congregação. Tá? Então, o que traz alusão a isso? Traz alusão de que ele estava se chamando Pedro porque ele fazia parte de algo que estava sendo fundamentado. E o fundamento é a rocha. É a fé que eles estavam exercendo, dizendo que ele era o Messias. Esta era a ideia, a confissão de que ele era o Messias, era o fundamento da fé que estava sendo estabelecido. E por isso Jesus disse: Por causa disso tu te chamarás pedra, porque você faz parte deste fundamento. Eu quero trazer aqui para vocês alguns textos que nos trazem essa alusão de que Deus ele é a rocha. Deus, ele é a pedra fundamental, tá? E você veja aqui, ó, em Deuteronômio 32:18 vem dizendo: Esquecesse da rocha que te gerou, e em esquecimento pusesse o Deus que te formou. No Salmo 18:46, o Senhor vive, bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. Isaías 17:10, porquanto te esqueceste
do Deus da tua salvação, e não te lembrasse da rocha da tua fortaleza. Pelo bem plantarás plantas formosas e as cercarás em sarmentos estranhos. Daniel 2, 34, 44 e 45. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem a mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 21, 42. Diz-lhes Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. E esses são alguns textos que nos trazem a alusão de que Deus, que Jesus, Ele é a rocha, a pedra fundamental, Ele é o fundamento da fé. E era isso que Jesus estava querendo dizer quando Pedro declarou que ele era o Messias. Ele disse: este é o fundamento, este é o fundamento, é a rocha, é o fundamento, é o alicerce da fé, é crer que Jesus é o Messias. Amém? Então, entenda isso, é uma expressão idiomática que nos traz a essa alusão de que Jesus, Ele é a rocha, Ele é o Deus encarnado que se manifestou para que todo aquele que cresce que Ele é o Messias enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, e cresce nisso, estaria inserido na rocha da salvação. Amém? Então, com essas breves palavras, eu trago para vocês esse texto, e eu espero que tenha edificado a sua vida e que o Espírito de Deus fale mais aos vossos corações. Amém? Foi um prazer, que Deus abençoe a todos.